O Carniçal nasce do desejo da gente transformar o palco num lugar de encontro, num lugar de resistência, um lugar onde a gente consegue construir novas narrativas. Então é um espetáculo que mistura dança, teatro, performance, música, para que a gente possa de fato construir uma experiência imersiva, convidando o público para estar com a gente no palco, compondo essa história. Além de imersiva, uma experiência sensorial. O público consegue sentir diferentes sons e realmente mergulhar na cena. Todos os sentidos são ativados. O cheiro, a visão, o olfato. Grande parte da cena é trabalhada no escuro, né? Porque a gente queria realmente ativar essas outras percepções que podem ser construídas. A gente realizou 3 apresentações. A primeira aconteceu no Teatro Léa Garcia, no centro. A segunda aconteceu no Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias. E a terceira aconteceu na Arena de Cro, na Penha Circular. Todas elas foram inteiramente gratuitas e contaram com várias ações de acessibilidade. Então a gente passou por diferentes zonas da cidade, centro, zona norte, Baixada Fluminense, justamente porque a gente, com esse projeto, tem esse desejo de conectar diferentes públicos, diferentes regiões da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro. A gente também desenvolveu, 3 oficinas multilinguagem voltadas para a comunidade LGBTQIAPN+. Cada oficina foi desenvolvida em um espaço distinto, um no Grupo Pela Vida, o outro no Centro de Cidadania LGBT+, do centro do Rio, e o outro no Centro de Referência de Mulheres da Maré. Carniçal, ele aparece, surge e acontece pelo coletivo que se mobiliza para que algo aconteça. A gente fez a parceria com o Grupo Pela Vida, com o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, e a gente fez também parceria com o CRMM, Carminha Rosa da Maré, que é o Centro de Referência das Mulheres da Maré, e a gente fez também parceria com o Centro de Cidadania LGBTI da Baixada, que une 4 diferentes municípios. A gente vai trazer essa oficina que vai tratar sobre esses 2 lados. Quando a gente tá em um lugar que a gente sente que a gente tá sendo reprimido, que a gente tá preso, tá sem podendo ser quem a gente é, e quando a gente é livre, a gente tá junto, a gente tá dançando, a gente tá olhando no olho. De que forma você pode chegar aqui em que você se sinta aprisionada? Esse primeiro momento é isso. Não tem certo, não tem errado. Faça do seu jeito. Do seu jeito, da forma que você estiver. É isso, ótimo. Vou ver para pegar o ônibus para poder ir para a praia. Chegar para a praia eu aterrizo. Água. Se vier imagem, palavras, histórias, pode dizer também. Esse lugar é para as mulheres. Eu ainda tô querendo chegar na praia. Eu amo. Então agora é o momento disso. Deus explora poder dizer isso, então história eu queria aquilo. Eu sou feliz aqui, eu sou livre dessa forma. Minha liberdade, eu gosto de passear, de viajar. Senhora, pra voltar! Mulheres alegres, mulheres satisfeitas. Coisa mais linda dessa mulheres que precisam educar seus filhos para respeitar as mulheres. Mulheres independentes sempre estão em alta. Os homens dominar, as mulheres não podem. Eu sou de Natal, adoro forró. Então tem esses elementos que vocês vão presenciar, que é o que a gente faz na prática para o nosso espetáculo. Tem que se olhar. Olha, isso. Fora, fora. Dentro, dentro. Direita, direita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, Vai, Inspiro. E eu sinto o meu eixo. Pra frente, pra trás, sem me mover. Só pra frente, pra trás. Qual cheiro eu sinto? Qual sabor? E pra dentro. Aquece, aquece, aquece. E... Foi um prazer imenso ter vocês aqui, gente. Essa troca, essa energia viva, pulsante que a gente pode construir quando a gente está junto, ela é muito importante. Eu acho que é isso que move a gente nesses projetos. Cada um com a sua forma, cada um com a sua dança, cada um com o seu movimento.
de forma sincera, verdadeira, onde é uma via de mão dupla. Carniçal mobilizou diferentes campanhas, uma delas para incentivar a doação de sangue. A gente também está distribuindo uns panfletinhos. Um é sobre o nosso espetáculo, o outro é sobre a nossa proposta de campanha de doação de sangue. A gente acredita que é muito importante a gente fazer esse movimento de doação de sangue. Então tem algumas instruções de quem pode doar e onde doar. E também tem aí a nossa proposta de campanha de arrecadação de livros e roupas que vão ser doados para moradores de rua dos espaços que nos receberam, né? Centro, Caxias e Penha. O Carniçal é justamente esse lugar de um teatro expandido, da gente pensar o teatro para fora da caixa cênica, pensar o teatro como prática de convivência, como prática de troca, como prática de resistência. Um teatro que está ali presente com a rua, um teatro que está presente com a sociedade, onde arte e sociedade se cruzam, se encontram e a partir daí acontece. Então a gente pensa sempre a cidadania, pensa todas as ações que constroem Carniçal integradas ao palco. Então o palco é uma das experiências de todas essas que atravessam e costuram a vivência de Carniçal. O que foi resgatado hoje? Eu acho que é processo, né? De resgatar o movimento, resgatar o corpo, resgatar a consciência de existência enquanto sujeito humano e não enquanto máquina de sobreviver, né? É isso, sentir limite, esforço, extensão, espaço, ocupar espaço. A gente fica se exprimindo para não, né? Eu tenho que caber aqui, espaço, a formalidade das relações, o mundo do trabalho, o outro não conheço, e o corpo vai pagando esse preço, né? Da gente ficar, senta e trabalha, senta e trabalha. E aí onde você está, a exploração de uma máquina, na hora que a gente resgata essa conexão essência-corpo, quem está a serviço de quem, né? Estar junto, saber que você tem. Que você é esse corpo, né? E a gente construiu também uma parceria com a Areninha Sandra de Sá. E aí a gente fretou um ônibus para que a galera do teatro de lá pudesse vir assistir a gente aqui na apresentação na Arena de Cro. E acho que é importante também ressaltar a parceria com o IBC, né? O Instituto Benjamin Constant, e também com o nosso colaborador sensibilizado, Cauê Camargo, onde a gente conseguiu mobilizar um grupo do Instituto para assistir a apresentação no dia 4/9. A gente contou também com audiodescrição, com QR Code impresso, né? Com as descrições visuais do elenco, as descrições visuais dos figurinos e do cenário. E a gente contou também com esse material em braille, impresso em braille. A gente contou com o intérprete de Libras nos 3 dias de apresentação e a gente contou também com espaços acessíveis, né? Com espaços com rampas, com espaços com banheiros adaptados, além da acessibilidade comunicacional, legendagem nos vídeos de divulgação, as hashtags para todos verem, linguagem simples. A gente foi pensando a acessibilidade na construção do projeto também. Alguns espetáculos já começaram a pensar sobre um intérprete de Libras dentro da cena e não à parte, de poder unir esses dois universos, o universo linguístico e o universo artístico. E como a gente pode trazer contribuições dos dois para a cena. Eu fiz algumas escolhas em cena, pensar o corpo do intérprete como parte. O intérprete está ali atuando também. O público que está ali, eles vão olhar para o que está acontecendo, mas também em algum momento, olhar o que o intérprete está fazendo. Em cena, eu não faço um personagem, eu faço todos os personagens ao mesmo tempo, inclusive a voz do rádio. Então, como eu empresto e tenho esse corpo disponível para abaixar, para poder levantar e atento a todas as mudanças que estão acontecendo e acontecem com cada um. Ao assistir o ensaio, eu procurei observar as características e as escolhas de cada personagem, movimentos marcantes, pensando em trazer isso para a cena, para que quando uma pessoa surda, uma pessoa bilíngue esteja olhando a interpretação e olhando o ator, haja não vou achar a palavra, mas isso daqui, um casamento, é um conjunto, né? E eu gosto de pensar e pesquisar sobre isso. Mas o corpo fermentava, quieto, culpado, azedo, ferida ardendo. É tecido cinza, você sente esse círculo vermelho? Ele está em diferentes partes de cada figura. Tem gente que tem esse círculo vermelho no short, na lateral tem uns botões.
consegue ver esses botões vermelhos? E esses botões eles se abrem também. Tá vendo? Tem um short desse tecido e eu também uso uma joelheira. Porque eu fico no chão, tá bom? A gente já pensa, né, acessibilidade dentro de nossos laboratórios de pesquisa e criação. A primeira cena é uma autodescrição dos próprios bailarinos, porque a gente entendeu, né, a importância disso como parte da própria cena, né? Braços longos e finos, cobertos por uma pele negra, que assim como meus cabelos, curtos e cacheados, reluzem à luz do sol. Carmen, 1,69 de altura, pele clara, cabelos pretos longos que ondulam até 2 clavículas de 15 centímetros cada. Do lado direito do pescoço, carrega um sinal de herança que ainda não sabe se é de origem ou se é de condenação. E o nosso desejo é construir um espetáculo, construir um projeto que realmente dialogue, né, com as comunidades que nos recebem, as comunidades que compõem esse projeto também. Então, para isso, a gente sempre faz uma roda de conversa, por exemplo, ao fim das apresentações. Para que a gente consiga trocar com o público, para que o público se sinta também parte, né, desse espetáculo, desse processo, desse projeto. Então, a gente fez alguns ensaios abertos, onde a comunidade podia assistir, entender, trocar com a gente, conversar com a gente sobre o espetáculo, sobre o que eles achavam, para a gente pontuar e construir juntos, né? Transformar o corpo numa festa, né? Ainda mais para esse final. Então, eu fiquei muito interessada com a provocação inicial que levou, da pesquisa, né? Enfim, que levou vocês a esse resultado final super bonito, super interessante. Muito parabéns, foi um espetáculo incrível. Então a gente foi viajando nesses conceitos de carne, das carniças sociais, do sal, do sal que é extraído do nosso corpo, do carnaval. Eu acho que surge também da gente refletir sobre o quanto nossos corpos eles estão expostos a essa produtividade incessante. A gente tem que estar produzindo o tempo todo, suando o tempo todo, a nossa matéria tem que estar aqui, ó. Enquanto a gente não pode, celebrar o nosso corpo, a gente não tem tempo. Enquanto a gente está produzindo direto, a gente não tem tempo para celebrar, para encontrar, para desejar. Eu sou deficiente visual e eu tenho, além disso, algumas comorbidades. Eu era técnica de enfermagem, trabalhava muito. Teve uma época que eu trabalhava 36 horas e descansava 12 para dar conta de sustentar minhas filhas. E eu ficava, às vezes, querendo assim, um dia para descansar. Como vocês falaram no capitalista, que você precisa estar se mexendo, é cobrado de você esse movimento. E quando você espera que você não seja mais obrigado a esse movimento, você necessita continuar se mexendo. Nessa atuação de vocês, eu entendi que assim, o que era cobrado, no final foi conquistado e que nem tanta cobrança já havia mais, né? Na verdade, vocês conseguiam dar sem ser obrigado, dar com prazer esse sal, esse esforço. Então, acho que esse trabalho amarra muito uma reflexão, acho que muito nesse lugar, assim como você trouxe, desse mundo que a gente vive agora, dessa produção incessante, mas dessa necessidade que a gente tem do toque do outro, do olhar, do afeto, da coletividade e de principalmente pertencer, né? E aí a gente traz o quadril, né, que rompe com esse lugar desse movimento, né, com uma finalidade produtiva, uma finalidade início, meio e fim, e vem um movimento circular. Então a gente traz essa mudança assim, de paradigma também dentro da narrativa para justamente a gente repensar as nossas formas de se mover, né? No sentido do tesão da vida, no sentido de a gente estar junto. Então eu queria agradecer o espetáculo, dizer que quando eu vi o título eu fiquei, carnizal, será que é carnaval? Será que é trisal? Será que é trisal no carnaval? E que delícia, que também pode ser, né? Também pode ser. Dessa vez foi muito difícil para decorar as falas. A gente foi reunindo algumas memórias e a gente foi criando essa narrativa. E aí nisso a gente já, né, a gente consegue já se identificar com esse texto, já é mais fácil. Mas ainda assim, né, é tudo muito delicado, porque tem certas marcas que a gente precisa, né, certas partes do texto que a gente precisa falar exatamente como é, porque lá na luz e lá no som elas precisam disso para poder fazer acontecer. Quem sabe? Muito bacana ver um espetáculo que tem uma proposta muito diferente de muito que eu já vi nessa vida, né? E aí, focando um pouco na questão do preparo do elenco, questão corpo.
Eu tô sem fôlego, né? Só de vivenciar tudo isso com vocês, de estar experimentando junto. Quer dizer, esse trabalho de corpo de vocês, o que foi isso? Como foi isso? Foi um processo. A gente, com a nossa direção, Camila Rocha, Interlocução Artística, Maurício Lima, a gente foi desenvolvendo vários laboratórios para a gente conseguir entender como se daria esse espetáculo. E a gente queria que fosse uma proposta imersiva, sensorial mesmo, para que o público estivesse dentro e sentisse junto com a gente por todos os sentidos, né? E aí a gente foi entendendo que para que isso acontecesse, a gente precisava tornar carne, tornar matéria, tornar suor mesmo do nosso corpo. E aí a gente foi desenvolvendo uma partitura de suor. Cada um tem uma partitura que se repete durante todo o espetáculo, do início ao fim, que é o que nos faz suar e faz colocar ali, né, depositar esse suor ali no meio. E acho que essa partitura foi sendo desenvolvida e a gente foi entendendo também os trabalhos de preparação corporal que a gente precisaria ter. Então a gente foi trabalhando o core, trabalhando o abdômen, trabalhando todos os ensaios. A gente ensaiava 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana. E aí a gente já começava com a preparação corporal, com aquecimento, uma preparação física de resistência mesmo, para que a gente aguentasse do início ao fim, né? São 50 minutos, 1 hora de espetáculo, que a gente aguentasse do início ao fim fazer esse suor acontecer. Se em algum momento vocês tinham a intenção, né, que acabou se transformando numa distopia apocalíptica, né? Vocês tinham isso em mente, de transformar numa distopia apocalíptica, e se vocês tiveram influência sobre obras literárias como 1984, Admirável Mundo Novo, ou até alguma cinematografia. Então, ao mesmo tempo que é um espaço distópico, também ele remete muito às simbologias do mundo que a gente vive, que a gente tem que dar o nosso trabalho, dar o nosso suor todos os dias para poder sobreviver. Então, e isso trazendo aqui, né, dentro dessa narrativa, memórias de corpos que estariam à margem, de alguma forma, né, dentro das nossas memórias pessoais e vivências. A gente se inspirou, sim, em algumas obras, Abajur Lilás, A Seita também, e Angels in America. Tem alguns nomes, né, de obras literárias, teatrais, que a gente se inspirou cinematográfico para poder construir. É muito lindo assim a gente ver o retorno das pessoas, né, sobre o espetáculo, sobre as oficinas. Às vezes as pessoas trazem coisas que a gente nunca pensou, né, coisas que a gente está ainda em processo de descoberta dentro da pesquisa. E as pessoas, elas conseguem identificar, elas conseguem indicar caminhos, elas conseguem trazer conceitos às vezes que está perdido pra gente no elenco, mas que já está no mundo, né? O espetáculo, ele acontece para além mesmo da gente às vezes, né? E acho que é muito importante falar também de toda a equipe que constrói, né? Porque Carniçal, ele nasce com um elenco, com um espetáculo, mas ele nasce também por conta de cada um da equipe que tá ali construindo e somando forças para que isso aconteça, né? A gente tem a equipe de audiovisual, a gente tem a equipe de acessibilidade, a equipe de mídias, a equipe de produção, a equipe de comunicação, a equipe técnica. Cada um é extremamente importante para que isso aconteça, né? O coletivo é que faz e dá a força para que esse projeto realmente exista e continue existindo no mundo. Vir pro palco para dirigir amigos, mas também companheiros de trabalho, foi um processo de reconexão, mas também de descoberta, né? Da gente descobrir novas maneiras, até porque cada trabalho é um, cada corpo é um. Então eu acredito muito em trabalhos que respeitem a nossa corporeidade para poder fazer acontecer. Não é sobre subtrair, mas como a gente soma para que os trabalhos artísticos aconteçam. Então esse processo foi dentro do conhecimento desses corpos que eu sei que são da dança, que são artistas, como desejo para esse trabalho, ele possa quebrar barreiras, quebrar horizontes e que a gente possa viajar, ganhar o mundo, levando Carniçal para outras pessoas a conhecerem também. O processo de criação, ele passou por algumas mudanças muito no sentido dos nossos corpos, porque são pessoas que ocupam partes totalmente diferentes da cidade. E aí esses corpos, eles começam a cruzar a cidade para se encontrar. E a gente começa a pensar como são os nossos corpos pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+, atravessando essa cidade. E isso leva a gente a pensar sobre esse sistema, onde tudo precisa ser idêntico, que quer controlar os corpos, controlar as pessoas, o que faz, o que sente. Como que eu posso ir contra esse sistema? Então a gente começa a pegar dentro da nossa área de familiarização, né? Dança, teatro e performance, referências. Então começa a vir referências do teatro do absurdo, das histórias épicas de Brecht. A gente volta ao ponto de o que a gente tem em comum. O processo criativo, ele é sobre isso, ele é sobre o encontro, ele é sobre desejo e ele é
principalmente sobre existir e tá sempre gritando de que eu existo, de que a gente existe e vai continuar existindo. O espetáculo Carniçal ele surgiu como um desafio pra mim, porque de primeira, entendendo o cenário, entendendo a luz, eu percebi que isso talvez fosse um problema pra fotografia, né? Porque se você tem pouca luz, é mais difícil de fazer um registro fotográfico. Mas assim, diante do espetáculo dele acontecendo, os atores em cena, né? E essa luz ali presente, né? Mesmo que pouca, também foi um lugar de experimentação. Usar a fotografia com a sua fotometria, né? Mexer nessas configurações para poder perceber o movimento, perceber os atores em cena de uma outra maneira. E aí depois eu entendi que na verdade era uma preconcepção minha de uma coisa, né? Essa coisa mais rígida, né? Preciso de luz, preciso de luz. E lá na verdade não, um outro lugar se fez, né? Uma outra possibilidade. E aí depois disso foi muito bom, foi muito gostoso assim, poder experimentar esse novo lugar com a fotografia dentro desse espetáculo. E que tem tudo a ver também, né, com o espetáculo, né? Você flexibilizar, né? Você rebolar, você poder se soltar. Eu acho que a nossa intenção também é criar um espaço onde diferentes corpos, histórias, vivências possam existir, onde a diversidade possa ser celebrada, onde a festa, o encontro, né, os corpos possam ser celebrados, onde a gente possa construir não só essa cultura de produção excessiva desse suor para um sistema capitalista, mas para que a gente consiga construir outras formas de suar para o nosso próprio prazer. Para isso a gente quer expandir esse projeto, a gente quer que esse projeto ele continue, que esse espetáculo ele continue, possa ser fomentado, apresentado, né, por outros incentivos, por outras políticas nacionais de incentivo. É um projeto que pulsa no coletivo. Carniçal acredita na arte como transformação social e como espaço de imaginação e invenção de novos futuros.